talvez exista dois pontos bem delicados sobre o sucesso que nós precisamos compreender. Um ponto seria que o sucesso, ele começa dentro de uma empresa ou no trabalho, na profissão. Ele não começa só numa estratégia, ele não começa só no esforço, não. O sucesso, ele começa quando nós tomamos a vida. E durante essa semana toda nós estamos olhando para isso. E eu tenho comigo um certo cuidado de ficar repassando o mesmo assunto. Eu sei que eu me torno muito repetitiva. Por quê? O nosso cérebro, ele capta uma informação e ele transforma essa informação conforme a sua crença. Por que isso acontece? Porque a nossa mente, ela não busca algo novo. A nossa mente, ela busca aquilo que dá segurança. Por quê? Porque a vida quer viver. Porque nós temos um fator protetor de segurança que nos quer protegidos e nos quer naquele território que nos faz ficar protegidos. E é por isso, não é defeito. Então, quando nós estamos falando aqui da mãe, nós não estamos falando da pessoa mãe. Nós estamos falando da história dessa relação com a mãe que ficou no nosso corpo, entranhado nas nossas células, nas nossas vísceras, pulsando dentro de nós. Quando eu deixo aqui para vocês escrito, sem a mãe não tem futuro, tenha cuidado para você não achar que é você ir lá, dar a mão para sua mãe e ficar ali lisando ela, né? E falar, ai, mamãezinha, ai, ainda bem que eu tenho você, porque aí eu tenho futuro. Tem muitas pessoas que fazem isso. E não é sobre isso. É sobre você compreender que tomar a vida, tomar a mãe, é a mesma coisa. E que a vida que pulsa aí dentro de você, e que só pulsa, porque a sua mãe permitiu que você nascesse. E que você foi 100% dependente dela. E que hoje, se você está maltratando o seu corpo, se você está usando o seu corpo como se ele fosse simplesmente um objeto que você pode ficar cortando ali, se você tem dificuldade até com uma gordurinha, uma dobrinha, se você tem dificuldade até com uma ruga que vem com o tempo, se você tem dificuldade com o cabelo branco que nasce, por quê? Porque é a lei natural da vida. Se você tem dificuldade de ter uma boa qualidade de vida no seu corpo, você tem problemas com a sua mãe. E aí você não vai resolver isso com a pessoa, sua mãe, que a sua mãe também tem problema com a mãe dela. Que tem problema com a avó dela, que tem problema com a bisavó, com a tataravó. Então, deixe sua mãe em paz. Deixa sua mãe em paz. A
pessoa, sua mãe, você deixa ela em paz. Então a gente precisa separar aqui o joio do trigo. Ronivalda, mas o que eu faço com aquela confusão que a minha mãe faz comigo? Vai para terapia. Busca tratamento. Trata essas feridas que ficaram, que são reais. Esse buraco, esse vazio, essa dor. Trata isso. A sua mãe também poderia tratar isso e relacionar da mãe dela. Se ela quiser, se ela tiver interesse, se isso para ela for importante, ok. Eu espero que vocês estejam entendendo isso. Estejam, inclusive, entendendo até as postagens que eu faço aqui. Para que você realmente possa ter sucesso na vida, na profissão, que você ganhe dinheiro, que você possa florescer, que você possa alçar voos, que você tenha interesse de casar, que você encontre um cara bem bacana, igual a sua mãe encontrou seu papai. Sim, né? Se não fosse o seu pai, não existiria você. Isso. Ontem uma pessoa perguntou assim pra mim: Ronivalda, você vai fazer uma postagem Dia das Mães? Eu falei: vou postar meu pai. Para agradecer a minha mãe, né? Foi só uma piada que eu fiz. Mas eu sou muito agradecida, né? Ao pai do meu filho, por exemplo. Porque sem o pai, eu não seria mãe. E muito menos o meu filho existiria. Mas só porque eu permitia que ele nasceu. Então agora sim nós podemos entrar na sexta história, né? Vamos lá então? Preparados? Que o início do sucesso seria tomar a vida. E Bert Helling, ele faz essa comparação. Mãe, vida é a mesma coisa. Mesma coisa. Sim, isto aí estou entendendo. Tenho que tratar comigo. Isso. Perfeito, minha querida. Tratem aí. Vamos lá então. Sexta história. Expira pelo nariz, solta o ar pela boca. Solta seus ombros. Então você imagina que você está sentada numa sala com 160 pessoas. Encontre o seu lugar nesta sala. E à frente, conduzindo o grupo, está Bert Helling e a sua esposa, Sophie Helling. Então, Bert Helling, ele conduz as constelações a partir deste centramento. Então, Helling diz o seguinte, vamos juntos nesse lugar. Agora gostaria de trabalhar novamente com um empresário de verdade, onde se trate da produção. Um homem se apresenta, Helling lhe pede para sentar-se ao seu lado. O homem diz: tenho uma empresa familiar com 3 irmãos.
Trabalhamos com alimentos que revendemos a supermercados ou atacadistas. Atualmente temos dificuldades porque todos nós temos opiniões diferentes. Porque pensamos de maneira diferente em relação à empresa. Helling pergunta: quais são as diferentes posições? O homem diz: trata-se do futuro. Em se tratando de uma empresa familiar, alguns opinam que deve tornar-se mais profissional, que devemos exigir mais dos funcionários e que também devemos introduzir gente nova. A outra linha opina bem o contrário disso. Diz: não, eu conheço você e quero conservá-lo, mesmo que essa pessoa não trabalhe muito bem. Helling pergunta: qual é o seu lugar entre os irmãos? O homem diz: sou o irmão mais velho. Entre os irmãos homens, sou o mais velho. Helling ao grupo: por que ele enfatiza o masculino? Por que ele diz entre os homens o mais velho? Aí o homem diz: porque a empresa pertence aos homens. As mulheres não participam da empresa. Todos no grupo dão risadas. Helling diz: tudo bem. Quem fundou a empresa? O homem diz: eu a fundei com meus irmãos. As mulheres todas já estavam casadas. Helling pergunta: de onde saiu o dinheiro para fundar a empresa? O homem diz: antes eu era funcionário de um banco. Quando fui embora, negociei com esse banco, investi o dinheiro que me deram na empresa. Sempre estivemos reunidos. Nós sempre estivemos muito unidos. Nossos pais nos educaram dessa forma. Meu pai também sempre teve um papel importante. Ele me disse, abre aspas, você não pode dirigir sozinho esta empresa. Deve fazê-lo com seus irmãos. Mas o dinheiro sempre foi nosso lá em casa. Originalmente, fui eu quem o ganhei trabalhando no banco. Mas eu aprendi que esse dinheiro deveria ser de todos. Helling diz: ah, então o dinheiro é seu. O homem diz: sim, o dinheiro que veio do banco. Quando fui embora, recebi esse dinheiro e o investi na empresa. Helling pergunta: quem
quem é o proprietário da empresa? O homem diz: os 3 irmãos, por igual. E Helling diz: não. O homem diz: em nossa casa sempre foi assim. Nosso dinheiro era investido na família. De modo que não só nosso pai trazia dinheiro à família, mas também os irmãos sempre trazíamos nosso dinheiro à família. Quando recebi esse dinheiro, quando fui embora do banco, como era meu modo de ver, esse dinheiro pertencia a todos nós. Helling diz ao grupo: a empresa pertence apenas a ele. Ele entrou com o dinheiro. Quando o homem fala, não quero nem ouvir o que ele está dizendo. Todos no grupo dão risadas. E o homem também ri. Helling continua: vamos fazer a constelação e verificar. Preciso de alguém que seja a empresa. Lembrando que sempre é uma mulher, porque a mulher é que representa uma empresa. Quem está chegando aqui pela primeira vez precisa assistir às lives anteriores para vocês compreenderem toda essa linguagem do Helling, tá? Inclusive, eu já expliquei em outras lives, em outras leituras, que Helling ele já explicou que igreja, empresa, casa, sempre é representado por uma mulher. Por quê? Porque o feminino é o útero, a nossa primeira casa, tá? Então, ter essa compreensão é muito importante. Eu já até brinquei aqui. Nós não somos, cavalo marinho. Nós somos mulheres, não homens. Então, a empresa, ela sempre é representada por uma mulher. E Helling diz: também preciso de representantes, 3 homens para os 3 irmãos. A empresa está à frente, a uns 4 metros mais ou menos dos 3 irmãos. Quando Helling coloca mais alguém, uma mulher. Quando uma mulher se representa, você se coloca aqui. Então Helling diz: você é o dinheiro. O dinheiro está a uns 3 metros de distância da empresa. Esta se afasta lentamente dos 3 irmãos. E aqui vou dizer a você, e por que o dinheiro ele também está representado no feminino? Por quê? Porque o dinheiro é a energia do amor. O dinheiro ele representa a nutrição, tá? Me lembrei aqui quão rico foi o nosso último grupo de constelação, a alma do negócio, né? A nossa relação foi constelado para todos, a relação com o dinheiro. E isso trouxe muitos movimentos, né, para todos que estavam presentes aqui no grupo. Eu tô falando agora de mim, tá, gente? Eu vou voltar aqui para a leitura do livro, é que eu lembrei deste fato. Voltando aqui na história. Helling diz à representante do dinheiro: preciso substituir você. Você, como representante, não está centrada o suficiente. A mulher reclama, Helling ignora a reclamação dela e diz: preciso de uma outra mulher.
E aqui eu quero dar para vocês uma informação para vocês perceberem como que Helling trabalhava. Estou impactada com a energia do grupo até agora, não é? Também. Bacana demais, né? Já está fazendo 30 dias e nós estamos ainda reverberando aquele grupo. Teremos um próximo grupo agora, tá, gente? Dia 30 de maio. A mensagem dos sintomas. Mas a pausa aqui que eu dei, porque eu quero mostrar para vocês que o Helling, assim como um constelador, ele não está a serviço do constelado. O Helling está a serviço da vida. E a função de um constelador é cuidar dessa informação que vai chegando num campo de constelação. E como que a gente percebe quando um representante ele não está ali? Quando nós estamos bem presentes no grupo, e a gente percebe quando a pessoa está pensando, quando ela está com o seu mental ali. E é importante que isso seja visto e seja conduzido de uma maneira que não atrapalhe o movimento do grupo. Helling diz ao grupo assim, ó. Como eu percebi que essa mulher não estava centrada? Primeiro, ela fica com os olhos fechados. Viu quando a pessoa fica muito tempo ali com os olhos fechados? Ele percebeu que essa mulher entrou numa imagem interna que era sobre ela mesma. E ela não estava em conexão com todos no grupo. Porque um grupo de constelação não é para uma pessoa. Um grupo de constelação são para todos que estão dentro de uma sala. Inclusive para aqueles que não estão na sala, que pertencem àquelas famílias, né? Todos fazem parte. Por isso que eu chamo de movimento do espírito, que não tem nada a ver com religião. Tem a ver com conexão. O que é espírito, gente, dentro de um trabalho das constelações familiares? Eu vou falar de uma maneira bem simples. Você que é mãe, você que é pai, você vai compreender isso que eu vou falar aqui agora. Ou você que é uma pessoa religiosa, né? Vai compreender isso que eu vou falar. Se eu estou na minha casa e eu estou me sentindo inquieta, e eu estou com uma sensação de que algo pode estar acontecendo com meu filho, e se eu ligo para ele, de fato ele está em apuros, isso é espiritual. Por quê? Porque existe uma conexão entre eu e o filho. Existe uma conexão entre mim e minha mãe, e meu pai, e meus irmãos, e minha avó. Por causa da consanguinidade e por causa da relação de vínculo. Logo, eu não estou ligada à minha mãe no meu corpo mais. Eu não estou ligada a meu filho no meu corpo mais. Se eu não estou vendo ele, então eu não estou ligada a meu filho pela minha mente, porque eu não estou vendo. Eu estou ligada pelo meu espírito. E eu já expliquei isso aqui para vocês. Nós somos corpo, mente, espírito. Dentro da ciência, dentro do entendimento científico, espírito é a nossa consciência mais ampla.
é aquilo que nos move, é aquilo que nos dá vida, é aquilo que nos dá animação. A nossa alma, ela se conecta com uma força mais ampla sobre a vida. E isso é espiritual. Para quem tem dúvidas, eu espero que vocês possam ter compreendido. Se você ainda continuar tendo dúvida, e se você já foi em algum grupo de constelação, que as pessoas misturam religião, que as pessoas trazem outros contextos, podem me perguntar, eu faço questão de ajudar você a compreender essa palavrinha. E que sim, tem muitas pessoas que fazem um samba de crioulo doido com isso. Eu não estou desmerecendo a religião de ninguém. Eu só estou dizendo que nem Bert Helling e nem Sophie, elas tratam as constelações como se fosse um terreiro ou qualquer coisa assim, nada ligado à religião. Por isso que, inclusive, a própria Sophie, né? Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Tem um livro dela maravilhoso que chama-se A Ciência das Constelações Familiares. Aqui, esse livro ele é todo científico, todo científico. Então, Helling, ele tem essa percepção, ele tira a pessoa por causa dos movimentos que ela faz. E ele ainda completa, agora que eu já expliquei para vocês o mais importante, se vocês trabalharem numa constelação e alguém não está centrado, essa pessoa, ela vai atrapalhar a constelação. Estes são critérios pelos quais podemos nos orientar. Então, Helling escolhe outra mulher e a coloca no mesmo lugar, a uns 3 metros de distância da empresa. A empresa retrocede alguns passos. O dinheiro olha abertamente para os 3 irmãos, sem se mover. Helling diz ao grupo: agora vocês podem ver a diferença do movimento. A empresa dá um passo para frente, depois vários passos para trás. O irmão mais velho se afasta de seus irmãos e vai para trás em direção ao dinheiro. Volta-se e fica a uns metros de distância do dinheiro, diante do dinheiro. O dinheiro vai para a esquerda, inclina-se para a esquerda. A empresa dá mais uns passos para frente. Quando o irmão mais velho quer se aproximar do dinheiro, este se ajoelha, olha para o chão, inclina-se profundamente até tocar o chão com a testa. A empresa se afasta e depois de um tempo se ajoelha a uns metros de distância atrás do dinheiro. O irmão mais velho retrocede bastantes, sem relação nenhuma com seus irmãos, e se aproxima lentamente do dinheiro. Helling escolhe uma outra mulher e a coloca diante do dinheiro. E de repente tudo muda. Helling diz ao homem: a quem pertence a empresa? Essa empresa pertence a uma mulher. E
ela só poderia representar uma pessoa. Quem poderia ser? Somente a sua mãe. Nesse momento que Helen diz isso, o irmão mais velho se aproxima ainda mais do dinheiro, o dinheiro se ergue e se arrasta até ficar ao lado do irmão mais velho. Também este se ajoelha diante da mãe. O dinheiro se aproxima ainda mais do irmão mais velho. A mãe estende os braços. Helen diz ao homem: olha como está agora. Com que grandeza. E Helen diz ao grupo: é engraçado. Quando falava da família, ele só falou do pai e dos homens. O pai quer, o pai quer, o pai quer. Mas a pessoa que está decidindo tudo aqui é ela, a mãe. Eu sabia que algo estava errado em relação às mulheres desde o início. Neste momento, o irmão mais velho e o dinheiro se arrastam juntos, de joelhos, em direção à mãe e se curvam perante ela. E ela coloca a mão sobre o ombro de ambos. E Helen diz: não é lindo? Helen diz ao homem: os outros irmãos não têm nada a dizer. Eles são apenas parasitas. Todos no grupo dão risadas. A empresa se arrasta de joelhos de trás do irmão mais velho e do dinheiro. Abraça ambos. Todos se abraçam. A mãe, que agora já está mais distante, ela abençoa a todos eles. Helen diz ao homem: isto sim é o futuro. Esta é uma imagem de muita força. A mãe olha por cima de vocês, ela olha ao longe. Olha para a vida. Ela olha para a vida a que vocês servem. Agora, você fará um negócio especial. Escolherá cuidadosamente o que oferecer a serviço da vida. Helen diz ao grupo: não existe nada maior do que aquilo que estamos vendo aqui. Helen dá uma cotovelada no homem e diz: coragem. O homem diz: ok, isso tudo é meu. Então Helen diz: obrigada a todos. O homem enxuga as lágrimas e todos no grupo aplaudem. Vou convidar vocês agora para fechar os olhos. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Passa a língua pelos dentes, pela gengiva, pelos lábios. Gira os ombros. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca.
Imagina que acima da sua cabeça tem um fio. Então, quando você inspira, deixando o ar entrar pelo seu nariz, solta a sua barriga, deixa o ar preencher o seu espaço abdominal. Expira, soltando o ar pela boca, contraindo a parede abdominal. E o fio no topo da sua cabeça, ele ajuda você a ter um alinhamento da sua coluna. Firma os seus pés no chão. Mais uma vez, inspira pelo nariz, expira pela boca. E eu vou ler para vocês uma meditação que Helling fez com todo o grupo. Mais uma vez, você se conecta com a imagem de um grupo de pelo menos 160 pessoas. E você está ali sentado, centrado, conectado com você. E esta meditação Helling chamou de Onde está a felicidade? E Helling traz essa meditação para que todos pudessem refletir. Imagine agora uma empresa. O que eles fazem numa empresa? Tudo que se cria numa empresa. Quantas pessoas trabalhando nesta empresa? Numa empresa, muitas profissões podem estar atuando. Dentro de uma empresa pode ter psicólogos, advogados, engenheiros, administradores, zeladores, faxineiros, copeiros, motoristas, muitas profissões trabalhando dentro de uma empresa. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Quantas pessoas são alcançadas com os serviços de uma empresa? Muitas vezes, estas pessoas trabalham para ajudar onde há simpatia, compaixão.
Mas também há muitas pessoas que querem ajudar, pessoas que não querem fazer nada por si mesmas. São apenas parasitas. Então compare essas pessoas, aqueles que estão trabalhando a serviço e aqueles que estão ali só meio que enrolando, parasitando. O quanto que isso pesa? É importante termos este discernimento. Então agora que você já compreendeu essa imagem e já percebeu como que uma empresa funciona, volte-se agora, cada um de vocês, para o seu próprio lugar, para o seu próprio trabalho. Quantas pessoas você alcança com o seu trabalho? De que maneira você serve a vida com o seu trabalho? O que você faz para a vida? Verifique isso aí dentro, lá no seu íntimo. Sem nenhum julgamento, mesmo se você percebe que você está como parasita, não se julgue. É você perceber isso agora. Então eu te convido, que modificação você pode fazer na sua postura interna diante disso que você está ofertando? Onde está o seu amor nisso que você está ofertando? Você está mesmo a serviço da vida? Ou você está a serviço da família do seu pai e da sua mãe? Porque é isso que enfraquece. Nós só ficamos grandes e independentes quando estamos a serviço da vida que veio por meio dos nossos pais. Mas é para todos que estão a nosso olhar, aqueles que precisam do que estamos ofertando. Sem ceder, sem concessões, servindo de uma maneira que exige, inclusive, outras pessoas para te acolher, te apoiar, para dar a você condições para servir cada vez mais. Sinta isso no seu corpo, se conecta com isso.
Quantas pessoas você precisa que esteja ao seu lado para conduzir a sua profissão, a sua empresa, aquilo que você criou? E agora, neste exato momento, você vai olhar para a sua mãe. E você vai dizer a ela: mamãe, como você, eu também sirvo a vida. Exatamente como você. Em honra a você, mamãe, em sua lembrança, farei algo grandioso, como você fez por mim, ao permitir que eu viesse ao mundo. Eu dou ao mundo, mamãe, como você me deu ao mundo. Então você sorri, despeça de sua mãe e olhe novamente para a vida. E você pode sentir o seu coração grandioso, amoroso, reconhecendo que a vida pulsa aí dentro. Ela chegou até você. E agora você tem um compromisso com a vida. E é assim que você presenteia a sua mãe. Com o seu sucesso. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Abra seus olhos. Perceba como é que você está agora. E Helling diz algo assim: direi algo sobre o segredo do sucesso. Em sintonia com este movimento de servir, é importante que a gente diga internamente: eu quero mais, cada vez mais. E é assim. Tudo termina em felicidade quando você quer cada vez mais. Tenham um lindo e abençoado final de semana, que vocês possam honrar a mãe de vocês com o sucesso. Não adianta nada vocês irem almoçar com ela domingo se vocês são fracassados. Então, tenha isso, né? Na segunda-feira, nós continuamos. Na segunda-feira, 5 horas da manhã, estarei aqui com vocês. Compartilhe essa live com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser abençoadas, né? E outras pessoas também poderem fazer essa meditação, para que elas possam presentear as suas mães neste domingo. E na segunda-feira, o tema que nós vamos ler aqui é
o sucesso é uma lei natural da vida. Então nós entraremos neste lugar, eu vou falar com vocês coisas importantes e assim seguimos juntos. Beijos, até segunda-feira.